Bem-vindos a esta apresentação, que tem como tema a norma ABNT NBR 14702 de 2004, tá? Que tem como componentes aí eu, Adriano Jones Sá Araújo, o Aldieri da Silva, o Jonathan Fonseca, o Marco Antônio dos Santos e o Robson Botelho. Inicialmente, vou falar um pouco da nota técnica da norma. O código dela de registro é ABNT NBR 14.702, 2.2004. A data da publicação foi dia 31/5/2004 e começou a validade dela a partir de 30/6/2004, um mês depois. Ela tem como título essa norma cabos coaxiais flexíveis com impedância de 75 ohms para a rede de banda larga. No caso aqui, é dadas as especificações desse cabo. Temos aí a nota do título, né? Que ela é uma edição que equivale ao conjunto de normas da ABNT 14.702 de 2001, mais a emenda 1 de 2004 e confirmada em 6/10/2017. O comitê aí que ela pertence é a ABNT/CB003 Eletricidade. É composta por 13 páginas, seu status é em vigor. O organismo aí que cuida dessa lei é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o objetivo a gente vai tratar numa sessão específica. Então, a estrutura, a norma ela é composta por 7 seções, além do prefácio, vai da seção 1 à seção 7, onde a seção 1 trata o objetivo, a 2, as referências normativas, seção 3, definições, seção 4, requisitos gerais. Nessa seção 4 nós temos aí 16 subseções que vão tratar dos requisitos gerais. Temos a seção 5, que vai tratar dos requisitos específicos, composta por 5 seções, né? A seção 6, que trata sobre inspeção, e a seção 7, que trata da aceitação e rejeição aí desse cabo coaxial. Então, iniciando o próprio texto da lei, né, da norma, vamos tratar da seção 1, que são os objetivos. A norma traz como objetivo que esta norma fixa os requisitos mínimos exigidos para cabos coaxiais flexíveis de 75 ohms, com aplicação em redes externas e internas para transmissão de sinais de banda larga, TV e outros sinais de telecomunicações. Tá? Então, esse é o objetivo que a norma traz. Na seção 2, nós temos aí os referenciais normativos dessa norma. Então, nós temos aí 6 normas aí da própria ABNT, que serve de suporte, né? E outras normas internacionais. Nessas normas nacionais aqui da ABNT, nós temos a NBR 6242 de 1980, que trata da verificação dimensional para fios e cabos elétricos, métodos de ensaio, né? A 8094 de 1983 trata sobre materiais metálicos revertidos e não revertidos. Já a 9141 de 1998, ela trata sobre fios e cabos telefônicos, ensaio em tração a ruptura e alongamento de ruptura, método de ensaio. Já a 9145 de 1998 trata sobre fios e cabos telefônicos, né, ensaios de envelhecimento acelerado, método de ensaio. A 9149 de 1998, ela trata sobre cabos telefônicos, né, ensaio de escoamento de compostos de enchimento, com método de ensaio. E a 13.977 de 1997, ela trata sobre cabos ópticos, determinações do tempo de indução de oxidativa, métodos de ensaio. Além, como eu disse, de outras normas internacionais que servem de referenciais normativos para a nossa norma
14.702 de 2004. Na seção 3, nós temos as definições, né? Então a norma vai trazer algumas definições sobre o que é o dielétrico, o núcleo do cabo, condutor externo, no caso da blindagem, né? A jaqueta e o enlace. O dielétrico aí, a norma define como uma camada de material polimérico aplicada sobre o condutor central, com características apropriadas para o atendimento aos requisitos fixados nessa norma. Já quanto ao núcleo do cabo, né, ele diz que é um conjunto formado pelo condutor central, o dielétrico, e a primeira fita laminada. Já o condutor externo, a blindagem, define como a combinação da fita laminada e malha de fios de alumínio. Já a jaqueta é definido como uma camada de material polimérico aplicada sobre o condutor externo com um revestimento externo, também denominada de capa externa. E o lance aí, ele define como sendo comprimento contínuo sem emendas. Então, a cada lance, quando ele define como comprimento contínuo sem emendas aí. Tá? Entrando na seção 4 desta norma, ele vai tratar sobre os requisitos gerais. Então, essa seção ela é um pouco longa, né? Tem 16 subseções, onde vamos tratar aí a primeira, que é a 4.1, que trata das definições gerais. Dentro dessa subseção, temos outras subseções, né? Outras 4 subseções, em que a primeira vai tratar sobre os cabos coaxiais flexíveis, são constituídos de 2 condutores separados, né? Separado por metais dielétricos, tendo um eixo comum. Já a subseção 2 diz que o condutor central ele deve ser revestido com uma fina camada de cobre isolado por um material dielétrico. Já o item 3, 4.1.3, traz que o condutor externo, ou a blindagem, né, dos cabos flexíveis, consiste em uma combinação de fita laminada e a malha de fios, de alumínio no caso. E a 4.1.4, ele traz que o condutor externo ele deve ser recoberto por uma jaqueta que apresente o desempenho previsto nesta norma. Então, esse desempenho ele vai tratar mais à frente. Então, essa é a descrição geral. Já a seção 4.2, ele traz sobre o processo de fabricação. Então, ele traz aí o mínimo que precisa no processo de fabricação dos cabos coaxiais. Então, nessa seção temos 3 outras subseções, né? A 4.2.1 fala que na fabricação desse produto devem ser utilizados materiais homogêneos, métodos e processos capazes, de modo a obter produtos que satisfaçam os requisitos dessa norma. A 4.22 diz que os materiais utilizados na fabricação do cabo devem ser compatíveis entre si, né? E a 4.23 diz que admite-se a utilização de materiais reprocessados ou reciclados, desde que sejam preservados todos os requisitos dessa norma. Tá? Então, ele permite aí a reutilização, né, de materiais, contanto que se preserve aí todos os requisitos dessa norma. Já na subseção 4.3 trata sobre o condutor central, aquele fio condutor do centro do cabo coaxial, divididas em 3 subseções também. A primeira, 3.4.1, diz que o condutor central ele deve ser um fio sólido de liga de aço recoberto por uma camada de cobre. A seção 4.3.2 diz que a camada de cobre deve ser contínua, metalurgicamente aderida e cobrir totalmente o núcleo de aço anteriormente processado. Né? Então, está falando agora dessa camada, ele vai cobrir essa liga de aço. E a seção 4.3.3, ele diz que os materiais alternativos para o condutor central que aperfeiçoem o desempenho do produto poderão ser utilizados, desde que haja acordo entre o comprador e o fornecedor. Okay?
Na seção 4.4, vai tratar sobre o dielétrico, então, sobre aquela camada que vai fazer o isolamento do aquele fio condutor no centro do nosso cabo coaxial. Ele diz que o dielétrico aí de material polimérico expandido deve ser aplicado concentricamente e aderido ao condutor central. Tá? Então, a gente falou inicialmente do centro, né, daquele fio condutor no centro do nosso cabo coaxial e até o primeiro revestimento, que é o dielétrico. Tá? A partir daqui, o nosso colega Marco Antônio vai dar continuidade com vocês. Boa noite, meu nome é Marco Antônio. A gente vai fazer uma abordagem, né, da blindagem de acordo com a norma NBR 14702, desde a blindagem até a jaqueta, né, que a gente conhece aí, que é a capa, né, do, do cabo. Bem, a blindagem, pessoal, é o condutor externo, né, um condutor externo que é uma combinação, na verdade. A blindagem é uma combinação de fita laminada, né, com malha de fios em alumínio, que são fixadas por uma resina. Existem três tipos de, de blindagem, que é a blindagem padrão, a tripla ou a quádrupla. Dependendo da usabilidade que o comprador ele vai usar, né, ele pede lá para o vendedor o tipo de blindagem que ele vai precisar. Né? As fitas laminadas de blindagem, pessoal, elas obedecem alguns requisitos específicos, como vocês veem aí no slide, né, e ela é aplicada, como eu disse, com uma resina para montagem dessa fita. Né? Então, a fita laminada e os fios, eles são recobertos por uma resina, né, e a espessura dessa fita laminada ela fica entre 4 e 5 milímetros. A próxima são os fios de malha. O fio de malha deve ser de alumínio sólido, de acordo com as normas também específicas, aí vocês veem no slide, né, que não vem o caso, porque está falando aqui da NBR 14702, e aí a gente teria que entrar, né, nessas outras normas da ASTM, enfim. Né, mas ela tem essas normas específicas, não é qualquer fio de malha, e o diâmetro deve ser de 0,16 milímetros. Eles podem sofrer uma dilatação, né, mas esse alongamento mínimo, ele tem que ter um alongamento mínimo de 3%. Então, ele pode, vamos dizer assim, ser esticado, mas é 3% só disso, né, para não comprometer o cabo. Em relação à cobertura de malha, próximo slide, olha, como vocês veem aí, a gente tem aí um exemplo de cabo coaxial. Os cabos coaxiais a gente vê muito aí para quem tem TV a cabo, né, que paga TV a cabo, são aqueles cabos que vêm aí junto com o equipamento, né, que vai ligado na TV, e os cabos também de TV interna, de UHF, que a gente também utiliza muitos cabos coaxiais. Então, esse é o modelo de cabo aí, e a cobertura da malha, ela possui uma equação um tanto complexa, como vocês veem aí, né? Que envolve alguns fatores de cobertura linear, mas o importante é mencionar que essa malha ela é envolta por essa cobertura aí de proteção, né, antes do composto vedante, que é opcional também, e a jaqueta, que nós vamos falar mais na frente, que também que é a composição final, ou seja, que é a capa do cabo, como eu havia dito. Né. Composição vedante também é opcional, é utilizado o composto vedante no cabo, ele deve atender os requisitos também, alguns requisitos específicos. Né. O objetivo dele é proteger o condutor externo, né, contra a corrosão, que é exatamente a jaqueta, que é o cabo, né? Aliás, que é a capa. A jaqueta, como a gente já falou aqui, que é a capa, né? Ela tem que ser na cor preta, né? Mas pode ser em outras cores, mas a cor padrão é preta, né? Constituída de material termoplástico, e ela deve ser isenta de algumas imperfeições, deve ser contínua, homogênea, enfim. Ela deve ter aí uma apresentabilidade, que na verdade é o que a gente observa nos cabos. Né? Mensageiro integrado é opcional. Para quem não sabe o que é mensageiro integrado, pessoal, quem tem internet banda larga em casa, né, internet fixa,
com os cabos de fibra ótica, vocês podem observar quando sobra um pedacinho dos cabos, geralmente sobra em casa, você observa que você vai ver o cabo de fibra ótica e junto dele integrado vai ter um cabinho metálico, né? Então esse é o mensageiro integrado ao cabo, né? Que também é opcional e deve ser solicitado aí na hora da compra, e ele deve ser, na verdade, para a utilização dele, deve ser levado em consideração aí o vão de instalação, né? Dependendo da distância, né? Do ponto inicial para o ponto final que ele vai ficar suspenso, né? Aí, dependendo dessa distância, o mensageiro integrado ele é importante, né? Além da proteção contra roedores também, que é opcional, né? Ela é requerida pelo comprador também. Ela deve ser escolhida e não sendo permitido produtos que causem danos ecológicos, né? Pode envenenar o cabo para envenenar o cabo aí para evitar aí a ação de roedores. Então a minha parte é isso, pessoal. Na verdade, uma pincelada bem rápida aí em relação à blindagem propriamente dita do cabo, que para quem conhece o cabo coaxial, quando a gente corta o cabo, ele tem aquela malhazinha. Então nós estamos falando basicamente exatamente daquela malha, da composição dessa malha, né, que é essa combinação daquela fita laminada, né, enroladinho com aquela malha de fio de alumínio. Então é isso. Pode passar para o próximo colega aí. Obrigado. Boa noite, eu me chamo Algéria, faço parte do grupo e vou falar do 4.13 até 5.1.8. Então vamos falar da identificação. 4.13.1. Sobre a jaqueta deve ser gravado o nome do fabricante em intervalos não superiores a 5 metros ao longo do eixo do cabo. Ou seja, aquela identificação, né, que a gente verifica geralmente nos cabos. E agora falarei sobre 4.3 sobre ponto 2. Outras informações podem ser gravadas desde que acordadas entre comprador e fornecedor, sendo recomendada a descrição ou código do produto. Vamos para 4.14, marca sequencial. 4.14.1. Quando solicitado pelo comprador, a marcação sequencial deve ser feita no sistema métrico. 4.14.2. Todas as inscrições na jaqueta do cabo devem ser feitas com algarismo de altura, forma, espaçamento e método de gravação ou impressão, tais que se obtenha legibilidade perfeita e constante. Isso significa que é a identificação do cabo, né? Tem que ser bem visível para o comprador. 4.14.3. Na medição da marcação do comprimento ao longo do eixo do cabo, é tolerada uma variação para menos de até 0,5% e para mais de 1% entre as marcações consecutivas. Vamos para 4.15, utilidade de compra. A medida, 4.15.1. A unidade de compra para os cabos deve ser o metro. O 4.15.2. Outros sistemas de unidade podem ser utilizados desde que acordados entre comprador e fornecedor. O 4.16. Acondicionamento e fornecimento. 4.16.1. Cada lance de cabo deve ser fornecido acondicionado em uma embalagem tal que mantenha os requisitos mínimos exigidos pela norma. Então, você já aqui percebe, né, que tem que ser tudo nas normas, as embalagens destes cabos. 4.16.2. As extremidades do cabo devem ser solidamente presas à estrutura da embalagem, de modo
a não permitir que o cabo se solte ou desenrole durante o transporte. 4.16.3. A extremidade interna do cabo na embalagem deve ser acessível para os ensaios. 4.16.4. Após efetuado todos os ensaios exigidos para o cabo, as extremidades do lance devem ser fechadas a fim de prevenir a entrada da unidade. 4.16.5. Devem ser marcadas em cada embalagem com caracteres perfeitamente legíveis e indeléveis as seguintes informações: A. A norma do fabricante. B. A norma da embalagem. C. A descrição do produto que deve conter ou vincular, no mínimo, as seguintes informações, conforme a estrutura de designação de cada fabricante. Primeiro, nome, código do produto. Segundo, impedância, características. Terceiro, série do cabo. Quarto, tipo de proteção utilizada. Quinto, porcentagem de cobertura quando aplicável. E sexta, características opcionais solicitadas. Letra D. Comprimento do cabo na embalagem em metros. Aí vamos para o 5.1, que são os requisitos elétricos. Resistência do laço, o loop. A resistência do laço em corrente continua do cabo coaxial flexível com a blindagem completa descrita entre 4.5 deve ser medida em corrente contínua a 20 graus Celsius, conforme esse nome aqui, CEPS TP008. A máxima resistência do laço deve ser conforme indicado na tabela 1. O equipamento de ensaio não está restrito ao citado no método de ensaio especificado acima, podendo ser utilizado em um equipamento equivalente. Aí temos uma tabela aqui, que é resistência máxima do laço em corrente contínua a 20 graus Celsius. Aí aqui fala, né, que é o tipo da blindagem padrão, a série é 220, a série 59 é 223, a série 6 seria 152, a série 7, 102, série 11, 71 e a série 15 seria 18,9. E a blindagem tripla, que seria 209, a série 59, né? A série 6 seria 141, a série 7 seria 94, a série 11 seria 62 e a série 15 seria 13,4. E a blindagem quádrupla seria 203, a série 59, a série 6 seria 76, a série 7 90, a série 11 seria 58 e a série 15 seria 12,6. Aí vamos falar da atenuação do sinal de transmissão. Aí falaríamos do 5.1, 4.1. Atenuação é uma expressão que indica a quantidade de energia perdida. A perda no dialético e diariamente proporcional à frequência é também ao fator de dispersão do material. A perda no condutor central está relacionada às dimensões, permeabilidade e a condutividade dos metais. A perda no condutor varia de acordo com a raiz quadrada da frequência. Então, acho que tem a ver, né, como eu estava falando na tabela. Aí falaremos do 5.1, 4.2. Atenuação no cabo coaxial flexível. Deve ser medida conforme os valores máximos de atenuação contidos na tabela 2.
O equipamento de ensaio não está restrito ao citado no método de ensaio específico acima, podendo ser utilizado em um equipamento equivalente. 5.1.4 Atenuação de sinal de transmissão. Da tabela 2, atenuação máxima de decibéis 100 metros a 20 graus centígrados, aonde as frequências MHz vai de 5 a 1000 e vai as séries de 59 a série 15. Temos como exemplo o MHz 5, que varia de a série 59.4.0 e a série 6, que é 2.66, e a série 7 seria 1.87 e a série 11 seria 1,25 e a série 15 seria 0,69 e as outras seriam sucessivamente uma equivalente a cada série. Aí seguiríamos para outro ponto, que seria o 5.1.5, rigidez dielétrica entre condutores. O dielétrico entre condutores central e externo do cabo, quando ensaiado conforme a norma SCTE-IPS-TP-012, deve suportar por 1 minuto, sem ruptura, a tensão de 1000 volts, corrente alternada, ou de 1500 volts, corrente contínua, ambas aplicadas à temperatura ambiente. E a 5.1.6, vazamento na jaqueta. E o 5.1.6.1 é uma amostra do cabo completo de 300 milímetros, tornando-se uma distância de 75 milímetros das extremidades. Deve ser revestida completamente com uma folha de material condutor de comprimento de 50 milímetros. O 5.1.6.2 deve ser aplicada entre a folha e a blindagem, uma diferença de potencial que deve ser relativamente aumentada durante 30 segundos para 1500 volts, corrente alternada, e permanecendo neste potencial durante 60 segundos. Durante o período de ensaio de 90 segundos, a corrente de operação não deve exceder 10 mA. E 5.1.6.4, para análise do método de ensaio, pode ser também consultado a seção da norma 31 da ASMT 4506 de 1998. Aí falaremos de 5.1.7, velocidade de propagação relativa. A velocidade de propagação relativa deve ser, no mínimo, 82% da velocidade da luz no vácuo, quando obtida através da equação apresentada em 14.2 da norma IS 696-1 de 1993, ou de outro método acordado entre fornecedor e comprador. E o 5.8 é a continuidade e curto-circuito. O cabo completo não deve apresentar descontinuidade nos condutores do curto-circuito entre eles, quando ensaiado de acordo com a seção da norma 12 da ASTM da 456 de 1998. Boa noite, meu nome é Jonathan. Eu vou continuar daqui a apresentação. Requisitos mecânicos. Aderência entre dielétrico e condutor central. O dielétrico de material polimérico expandido deve ser aderido ao condutor central por um pré-revestimento de material adesivo. A força requerida para a retirada dos resíduos do dielétrico deve ser conforme a tabela 3, quando ensaiada conforme a norma SCTE IPS TP 005. Aqui temos o demonstrativo da tabela 3, que fala sobre a aderência mínima e máxima entre
o dielétrico expandido e o condutor central. Aqui eles dão uma referência de série, a força N e os valores mínimos e máximos para que haja qualidade no condutor central. Dobramento a frio. O cabo completo deve suportar o dobramento a frio conforme a seção 34 da norma STM-D 4.566 de 1999, quando ensaiada a menos 20 graus Celsius, mais ou menos 2 graus Celsius. O cabo não deve apresentar danos visíveis a olho nu e deve atender ao requisito de impedância de 5.1.2 desta norma. O cabo pode estar a temperatura ambiente antes da inspeção visual de danos em algum componente do corpo de prova. A medição de referência de 5.1.2 dessa norma deve ser realizada antes e depois da curvatura. Sobre o impacto. O cabo não deve apresentar danos na jaqueta, que é o revestimento visível do cabo, e no dielétrico, quando ensaiado conforme a norma SCTE IPS TP 002. Depois do impacto. O corpo de prova deve ser removido da câmara fria a temperatura de menos 20 graus Celsius e examinado a temperatura ambiente. A jaqueta e o dielétrico devem ser examinados com visão normal ou corrigida para evidenciar trincas que constituem falhas. Aqui a gente vê que o cabo ele tem que estar perfeito, não pode ter nenhuma falha, visualmente não pode ter danos que possam ser notados a olho nu, muito menos danos que possam ser notados na utilidade técnica mesmo. Característica da jaqueta. A jaqueta na cor preta deve ser fabricada a partir de PE, polietileno, que seria o polietileno, ou PVC, policloreto de vinila, e deve atender às propriedades apresentadas na tabela 4. Aqui a gente tem a demonstração da tabela 4. Característica do material de jaqueta na cor preta. Propriedade. Fala das propriedades e cita densidade, tração, a ruptura mínima, ambiguidade mínima, alongamento mínimo, reação do alongamento mínimo após 48 horas a 100 graus Celsius, a resistência a baixa temperatura, o teor de negro de fumo mínimo, coeficiente de absorção mínimo em 375 nm. O método de ensaio. Aqui cita algumas normas e os requisitos dos materiais poliméricos. Aqui cita alguns valores dos materiais, de tanto do polietileno quanto do PVC, que seria o policloreto de vinila. Requisitos dimensionais. Requisitos dimensionais. O diâmetro do condutor central. O diâmetro do condutor central deve ser conforme a tabela 5 e medido conforme a ABNT NBR 6242. Aqui a gente tem a representatividade da tabela 5 sobre o diâmetro do condutor central. Aqui cita as séries e citam os valores mínimos e máximos também. 5.3 Requisitos dimensionais. Diâmetro médio do núcleo dos cabos. O diâmetro médio do núcleo do cabo deve ser determinado pela média das medições sobre a fita de proteção, devendo ser conforme a tabela 7 e medido conforme a ABNT NBR 6242. E aqui a gente tem a representatividade da tabela 7, sobre o diâmetro médio do núcleo dos cabos. Aqui cita as séries 5, 9, 6, 7, 11 e 15. O diâmetro sobre a primeira fita em milímetro. Da série 5, 9, o diâmetro
em milímetro é 3,86. Da série 6 é 4,78, da série 7 é 5,92, da série 11 7,32 e da série 15 11,60. E aqui também tem mais tolerâncias de milímetros, que citam mais ou menos alguns milímetros, que da série 5, 9 é 0,13, a série 6, a tolerância em milímetros é mais ou menos 0,13 também, da série 7 é 0,15, a 11 é 0,15 também, da série 15 é 0,20. Ovalização do núcleo do cabo. A ovalização do núcleo do cabo deve ser determinada pela diferença entre o diâmetro máximo e o diâmetro mínimo do núcleo do cabo, e não deve ceder os valores mostrados na tabela 8, quando medida conforme a ABNT NBR 6242. E aqui a representatividade da tabela 8, sobre a ovalização máxima do núcleo dos cabos. Aqui das séries que têm sido citadas anteriormente, que é a 59, série 6, série 7, 11 e 15. E a ovalização máxima sobre a primeira fita em milímetros da série 59 é 0,28, da série 6 é 0,33, a da série 7 é 0,38, da série 11 é 0,38 também, e da série 15 é 0,43. Diâmetro externo. O diâmetro nominal sobre a jaqueta deve ser conforme a tabela 9 e medido conforme a ABNT NBR 6242. E aqui a representatividade da tabela 9 sobre o diâmetro externo sobre a jaqueta. Aqui a série cita blindagem padrão, a blindagem tripla e a blindagem quadrupla. E as séries daqui são as mesmas citadas anteriormente. E sobre as blindagens, a blindagem padrão da série 59 é 6,10 a mais ou menos 0,20. Da blindagem tripla da série 59 é 6,20 a mais ou menos 0,20. E da blindagem quadrupla da série 59 é de 6,73 a 0,20. E aqui é representado também as outras séries, e sobre as blindagens desde a padrão até a quadrupla tem as referências também. Espessura da jaqueta. A menor espessura em qualquer ponto de uma mesma seção transversal da jaqueta não pode ser inferior a 0,51 milímetros, medida conforme a ABNT NBR 6242. A excentricidade máxima da jaqueta deve ser de 43% quando calculada com um SEG. E aqui a gente tem uma representatividade de um cálculo sobre a espessura da jaqueta. O cálculo é esse de E máximo menos E mínimo dividido por E médio vezes 100. A maior espessura em qualquer ponto de uma mesma seção transversal da jaqueta não deve ser superior a 155% da espessura mínima encontrada, medida conforme a norma ABNT NBR 6242. Daqui eu passo a apresentação para o próximo colega. Obrigado. Boa noite, me chamo Robson e vamos continuar aqui sobre requisitos químicos. Sobre a resistência à corrosão. O cabo deve ser submetido ao ensaio de resistência à corrosão conforme a norma STE-IPS-TP-017 ou a norma ABNT NBR 8094 e não deve apresentar sinais de corrosão. Os requisitos ambientais do escoamento do composto. O cabo, quando aplicável, deve ser submetido ao ensaio de escoamento e gotejamento conforme a norma SCTE-IPS-TP-014 ou a norma ABNT NBR 9149. Não deve apresentar sinais de escoamento ou gotejamento.
E sobre o tempo de oxidação induzida, o IT, o tempo de oxidação induzida a 180 graus Celsius, ou mais ou menos 0,3 graus Celsius do dielétrico expandido, deve ser de no mínimo de 30 minutos. O procedimento deste ensaio deve ser de acordo com a norma ASTM D 3895 ou a norma BNT NBR 13.987. E sobre a estabilidade térmica, após o envelhecimento de 14 dias a 90 graus Celsius, o dielétrico expandido deve apresentar um tempo de oxidação induzida a 180 graus Celsius, mais ou menos 0,3 graus Celsius, no mínimo de 70% do valor do OIT inicial. O procedimento deste ensaio deve ser de acordo com a norma ASTM D 4565. E sobre a seção 6, que é a inspeção, os ensaios previstos para esta norma são classificados em ensaios de inspeção normal. No quesito N, inspeção periódica representada pela letra P, e de qualificação representada pela letra Q. Os ensaios de inspeção normal são executados com a finalidade de verificar a integridade do cabo durante e após a produção, a periodicidade e a amostragem dos produtos para o ensaio da inspeção normal devem estar de acordo com os planos de inspeção do fornecedor. Outros critérios podem ser acordados entre o comprador e o fornecedor. E sobre os ensaios periódicos, tem a finalidade de acompanhar a característica do produto ao longo do tempo. A periodicidade e a amostragem dos produtos para esses ensaios devem estar de acordo com os planos de inspeção do fornecedor. Outros critérios podem ser acordados entre o comprador e o fornecedor. E sobre os ensaios de qualificação, devem ser realizadas com a finalidade de verificar o comportamento do cabo em relação aos requisitos especificados. E esses ensaios devem ser repetidos sempre que houver modificação no projeto, processo ou matéria-prima do cabo que possa alterar seu desempenho, mediante acordo entre o fornecedor e o comprador. Todos os ensaios desta norma são discriminados e classificados na tabela 10, com os respectivos métodos de ensaio e tipos de inspeção. Sobre a seção 7, que é a aceitação e rejeição. Na inspeção visual, as unidades do lote devem atender às condições estabelecidas no item 4.10.3, 4.14.2 e 4.16. O fornecedor deve mostrar por meios adequados de acordo com o comprador a conformidade dos produtos com relação a todos os requisitos estabelecidos na norma. A tabela 10, ela mostra a classificação e a discriminação dos métodos de ensaio. Nos grupos temos os ensaios, a relação dos ensaios, métodos de ensaios e o tipo. Na parte mais à esquerda, nós temos as descrições elétricas deles. A resistência de laço, que é pelo método de ensaio da norma STE-IPST-TP-008, que é o tipo Q, que é qualificação. A impedância característica, que é na norma SCTE-IPS-TP-006, que é descrito pela letra N, que é a expensão normal. E a perda do retorno estrutural pela norma SCTE-IPS-TP-007, pelo tipo N, que é a inspeção normal também. A atenuação do sinal de transmissão pela norma SCTE-IPS-TP-009, também pela inspeção normal. A rigidez dielétrica entre condutores, também pela norma SCTE-IPS-TP-012, pela inspeção periódica. E o vazamento na jaqueta, pela norma ASTM-D 4566, caracterizada pela letra P, pela inspeção periódica. E a velocidade de propagação relativa, pela norma IEC 696-1, designada pela letra Q, que é a inspeção de qualificação, a continuidade e curto-circuito,
pela norma ASTM de 4566, designado pela letra N, pela inspeção normal. E na tabela 10 ainda, nessa tabela nós temos a classificação, novamente ainda sobre a discriminação dos métodos de ensaio, dos grupos mecânicos, químicos e ambientais. E as relações de ensaios, métodos de ensaios e novamente o tipo. A aderência, começando pela classificação e a discriminação pelo tipo mecânico. A aderência entre o dielétrico e o condutor central, pelo método ou pela norma SCTE IPS TP 005, enquadrado no tipo N, inspeção normal. Enquanto ao dobramento a frio, a norma ASTM D4565, enquadrado na inspeção designada por letra Q, que é a inspeção de qualificação. Na parte de impacto, ainda, pela norma SCTE-IPS-TP002, enquadrado na letra Q, que é a inspeção de qualificação. Material de jaqueta também, nessa questão a gente pode verificar na tabela 4. Mais adiante, provavelmente ela estará aqui no slide. Também enquadrado na letra Q, que é a inspeção de qualificação. Enquanto a parte química dele, a resistência à corrosão, pela norma SCTE IPS-TP017, ou a norma BNT-NBR 8094, enquadrada na letra Q, que também é a inspeção de qualificação. O tempo, resistência à corrosão. Agora, meios ambientais. De o tempo de oxidação induzida, o OIT, pela norma ASTM de 3895 ou a norma ABNT-NBR 13.977, enquadrando a letra Q, que é a inspeção de qualificação. E ainda continuando sobre as partes ambientais, o escoamento do composto. Na norma SCTE IPS-TP 014 ou a norma ABNT NBR 9149, enquadrado na letra Q, que é a inspeção de qualificação. Ainda continuando sobre a tabela da classificação e discriminação dos métodos de ensaio, né, nós temos também os grupos, os grupos, que é de relações em ensaios, métodos e tipo. Aí temos os dimensionais e os visuais. Mais à esquerda. O diâmetro do condutor central, pelo método de ensaio da norma ABNT-NBR 6242, enquadrado na letra N, no tipo inspeção normal, do diâmetro dos fios de malha também, na norma ABNT-NBR 6242, enquadrado na letra P, que é a inspeção periódica. Diâmetro do médio do núcleo dos cabos, também na norma ABNT-NBR 6242, enquadrado na letra P, que é a inspeção periódica. Diâmetro sobre o dielétrico, na norma ABNT-NBR 6242 também, enquadrado isso aqui agora na letra N, sobre inspeção normal. E ovalização do núcleo do cabo, na norma ABNT-NBR 6242, agora enquadrado na letra P, sobre inspeção periódica. Diâmetro externo dele também, na norma BNT-NBR 6242, agora enquadrado na letra N, sobre inspeção normal. E a espessura da jaqueta também, sobre o método do ensaio, feito a norma ABNT-NBR 6242, enquadrado na letra N, que é onde a inspeção normal. E a excentricidade da jaqueta, na norma ABNT-NBR 6242, enquadrado na letra N, que é a inspeção normal. E sobre a análise visual também, que é a versão 7, enquadrado na letra N, que é a inspeção normal. Obrigado. E obrigado. Então, pessoal, a gente vem aqui agradecer a todos que estão assistindo, ao professor, concluindo o trabalho, né? Então, a gente viu que essa norma, ela traz especificações aí desde a descrição do cabo coaxial, né, flexível de 75 ohms, definindo aí como o processo de fabricação, os requisitos gerais, também os requisitos específicos, né, para a fabricação do cabo. Também determinou como fazer a inspeção desse cabo e, ao final, definir se após essa inspeção, se ele vai ser aceito ou rejeitado, né, de acordo com a tabela aqui o nosso colega Robson detalhou para vocês. Então, a gente fica por aqui e obrigado.